paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, hoje eu queria falar de moralidade sexual. É um assunto que precisamos tratar, né? O inimigo tem, na verdade, destruído a vida de muitas pessoas, destruído famílias, plantando a imoralidade sexual. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler a partir do 1 até o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos uma transformação muito grande no comportamento sexual dos homens, né? A evolução dos métodos contraceptivos parece que deixou as pessoas livres para manterem relações sexuais, né? Antes, quando não se tinha tanta eficiência em evitar filhos, talvez as pessoas pensassem mais no ato sexual, porque esse ato poderia gerar, né, uma criança. Então, o ato sexual não deve ser algo impensado. Aqui, nessa epístola, o assunto principal é a vinda de Cristo. Interessante que Paulo começa a falar da vinda de Cristo e ele, juntamente com esse assunto, fala de santidade, porque nós sabemos que Cristo pode vir a qualquer momento. Ele falou que a sua vinda seria como a de um ladrão. Então nós devemos viver uma vida santa para que possamos subir com Cristo. Cristo vem buscar uma noiva, né, santa, pura, sem ruga, sem mancha. Então Paulo lembra que nós devemos nos abster das relações sexuais impuras condenadas pela Bíblia. Quais são os relacionamentos condenados pela Bíblia? A Bíblia condena o homossexualismo, né, masculino e feminino. Nós sabemos que o relacionamento heterossexual é ele que gera vida, né? É ele que tem o valor de gerar vida. Um homem e uma mulher é que fazem nascer uma criança. Então foi assim que Deus fez, foi assim que Deus uniu. Deus uniu o homem e a mulher, né? Deus fez macho e fêmea. E a Bíblia também condena a bestialidade, que é o relacionamento com animais. A Bíblia condena também o adultério, que é a pessoa casada manter relação sexual fora do casamento, a fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas. Todo esse tipo de relacionamento a Bíblia condena. E a gente vê na história bíblica que as pessoas que praticaram esses atos, elas acabaram sofrendo juízo de Deus. A Bíblia fala de pessoas, a Bíblia fala, né, de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que os homens, na verdade, desobedeceram esses mandamentos e Deus castigou, fazendo descer fogo do céu. Então, Paulo aqui lembra que as pessoas que desobedecem a Deus, elas, na verdade, vão sofrer juízo, porque Deus é vingador de tudo isso. Deus vai trazer juízo àqueles que desrespeitam seus mandamentos. Em Hebreus, a Bíblia fala que digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus vai julgar, né, os infiéis, os adúlteros. O padrão bíblico, né, é a monogamia. Talvez você me pergunte, mas pastor, por que na Bíblia tem pessoas que tiveram várias mulheres, como é o caso de Abraão, de Davi? A Bíblia, na verdade, ela registra um fato histórico, mas a vontade de Deus foi expressa na criação. E os relatos bíblicos nos mostram as dificuldades que esse relacionamento trazia, de ciúme, né? A gente vê que Abraão teve dificuldades com Agar, com o filho que ele gerou.
e trouxe uma série de problemas para ele. Então, eu creio, né, irmãos, que é importante que você viva o padrão bíblico, que você viva aquilo que Deus ordenou para você. Paulo aqui também, ele fala que nós devemos dominar o nosso corpo. Hoje existe uma ideia na cabeça das pessoas de que o desejo sexual não pode ser controlado, não pode ser, né, desfrutado de maneira racional, porque seria uma força que o homem não controla. Bom, isso não é verdade, né? Paulo fala: cada um saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Então nós podemos sim, a Bíblia diz: se pelo Espírito Santo nós dominarmos a nossa carne, nós vamos viver. Então, o fruto do Espírito é domínio próprio. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos viver da maneira que a Bíblia ordena. Nós vemos um jovem que fugiu da relação sexual ilícita, foi José, quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, oficial do faraó, chefe do exército do faraó. A mulher de Potifar, ela na verdade era adúltera e queria seduzir José. E José fugiu, né? Ele saiu correndo literalmente daquela mulher. Então fuja dos pecados sexuais. Irmãos, o adultério ele é um pecado terrível porque ele destrói a família, destrói o casamento. Então fuja desse pecado. A Bíblia nos mostra a história de Davi. Irmãos, se você aprender com seus próprios erros, você é um homem inteligente. Mas se você aprender com os erros dos outros, você é um homem sábio. E o sábio ele não prova o mal. Você não precisa provar o mal para saber que é ruim, porque outras pessoas já provaram e você pode aprender com a experiência delas. Então, Davi, como todo mundo conhece, né, irmãos, ele na hora de trabalhar, na hora de estar na guerra, ele decidiu descansar. Tudo tem seu tempo, né, irmãos? Tudo tem seu tempo. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. Então, ele, em vez de estar na guerra, ele decidiu ficar descansando. Da sacada da sua casa, ele viu uma mulher tomando banho. E ao invés de fugir daquela situação, ao invés de entrar para dentro da sua casa e não ficar observando, ele ficou observando. E desejou aquela mulher e ele consumou o seu pecado. Esse pecado trouxe, na verdade, muitos frutos amargos e dolorosos para Davi, porque Davi, depois também, ele mandou trazer o marido da mulher que estava na guerra, para tentar fingir que o filho que estava no ventre da mulher era do marido. O marido não quis entrar em casa porque ele disse o seguinte: olha, Urias disse, meus irmãos estão na guerra, eu não vou entrar e ficar com a minha esposa descansando, porque é tempo de guerra, né? Então Davi mandou colocar aquele soldado, Urias, né, que era marido de Betseba, que foi a mulher que Davi adulterou, para que ele morresse. Então, para ocultar o seu adultério, Davi acabou cometendo um homicídio. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí, Deus, né, Deus que tudo vê, não deixou esse pecado de Davi impune. Davi se arrependeu, alcançou o perdão, mas a tragédia alcançou a família de Davi. Ele deu um mau exemplo a seus filhos. O Senhor disse: olha, você fez isso em oculto, mas eu vou tornar público. Então, hoje nós sabemos do pecado de Davi, nós falamos, Absalão tentou tomar o reino de Davi, tomou suas mulheres e todo Israel ficou sabendo e vendo que ele estava, na verdade, possuindo as mulheres de seu pai. Então foi uma tragédia, um irmão matou o outro na casa de Davi, né? Teve um filho de Davi que abusou da meia-irmã. Então, esses problemas todos vieram na vida de Davi a partir do erro que Davi cometeu de adulterar. A Bíblia diz para você, que é marido, que é homem de Deus, que você se alegre com a sua esposa, beba água da sua cisterna, porque você estaria, né, seduzido pela estrangeira, por outra mulher. Não faça isso, né, irmãos? Isso só vai gerar problemas na sua vida. Eu sei que Deus nos perdoa, eu sei que Deus é amor,
mas as consequências vão ficar, né? As consequências vão ficar. Você também não tem a garantia de que vai reconquistar o perdão da sua esposa. Você pode destruir a sua família, prejudicar seus filhos. Amém? Outro perigo, irmãos, que tem feito muitas pessoas, levado muitas pessoas, né, a, a desobedecer a palavra de Deus, é a popularização da pornografia. É muito fácil hoje você ter acesso à pornografia. Antigamente, a pessoa quisesse ter acesso à pornografia tinha que ir num lugar de noite, escondido. Hoje está no nosso celular, às vezes você nem está procurando, já aparece na sua frente. Então nós temos que nos manter atentos, né? Jó foi um homem de Deus e Jó ele fez um concerto com os olhos dele. Jó disse assim: como eu fiz um concerto com meus olhos, como eu fixarei ele numa virgem. Então Jó desejou santificar os teus olhos. O Senhor Jesus ele disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. Então vamos guardar nossos olhos. As mulheres, né? Não queira ser uma mulher sedutora. Você não foi chamada para ser sex symbol, né? Aqui a Bíblia fala, você não foi chamada para ser, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Que procedem assim. Um dia nós também já procedemos. Você não foi chamado para ser Mary Moore, não. Né? Você foi chamada para ser serva do Senhor, como Sara, que se vestia com modéstia. Então você pode se arrumar, pode se enfeitar, mas nunca ficar expondo o seu corpo. Sabe, uma mulher de Deus, irmãos, ela não fica na internet colocando foto de pouca roupa nas redes sociais. Você quer o quê? Né? Você vai ganhar elogio de homens ímpios e daqui a pouco você vai destruir sua família, seu casamento. A gente escuta aí de crente que conheceu alguém na internet, aí adulterou, aí saiu de casa. Vamos vigiar, irmãos, vigia. Vigia porque o Senhor está voltando. Paulo fala, olha, vamos viver em santidade. Vamos viver em santidade, porque essa é a vontade de Deus. Você vivendo em santidade, o Senhor vem e você é arrebatado. Você vivendo em santidade, você vai ter uma vida familiar feliz. Você vai ser guardado de todos os males que esses pecados geram na vida da pessoa. Nós podemos falar também, irmãos, da história de Sansão, um homem que tinha uma força extraordinária dada por Deus, era nazireu, mas, irmãos, não podia, não resistia uma mulher, né? E isso foi, na verdade, tornou a sua carreira curta. Deus queria usá-lo muito mais para dar vitória ao povo de Deus sobre os seus inimigos, mas esse pecado dele atrapalhou muito o plano, né, que Deus queria com a vida dele. Amém, meu querido irmão? Então vamos fazer aqui o que Paulo fala, vamos viver em santidade, vamos viver como a palavra de Deus nos ensina, vamos evitar muito sofrimento na nossa vida, vamos ensinar as novas gerações a servir a Deus, vamos ensinar a andar como a palavra de Deus ensina, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero orar por você, se você deseja ser liberto, né? Não, se você cometeu algum pecado nessa área, para que Deus te abençoe e te restaure. Vamos orar. Senhor Deus, nos liberta de tudo que não provém de Ti, dá-nos força para santificar nossos olhos, Pai, para purificar nosso coração, perdoa os nossos pecados, dá-nos sabedoria, Pai, para usar a internet, usar as redes sociais, Pai, que possamos fortalecer a nossa família, porque sabemos que a família é projeto teu, Pai. Abençoa os casamentos, liberta os irmãos que estão cativos da pornografia, do vício, do adultério, que eles possam se libertar, Pai amado, e que eles possam viver plenamente a vida abundante que tem preparado para nós. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, nos ajude a evangelizar, compartilhe os vídeos, né? Para que a palavra de Deus possa ser levada a todos os lugares. Um abraço, que Deus te abençoe.